Olá, aqui está o podcast da Diocese de Lages para você. Saúdo com muita alegria a você, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga do podcast. É Dom Guilherme, bispo da Diocese de Lages. Quero falar sobre o Advento, que estamos iniciando agora, novo ano litúrgico. Advento, tempo de preparação, esperança e espera. Jesus diz: o que vos digo, digo a todos. Ele estava falando com os discípulos e dizia assim: mas eu não estou falando só vocês que estão agora comigo, eu falo isso a todos. Então, ao iniciarmos esse novo ano da vida da liturgia cristã católica, por meio do primeiro domingo do Advento, temos que lembrar que o Advento se divide em duas partes, em dois momentos. No primeiro e no segundo domingos, a palavra de Deus, que é anunciada a nós, deseja nos advertir e preparar para uma certeza irrefutável, a parousia. Parousia é uma palavra de origem grega que, no sentido religioso cristão, é empregada para a significação da volta gloriosa de Jesus Cristo no fim dos tempos, para presidir o juízo final. O segundo tempo dentro do Advento, são 4 domingos, então a segunda parte nós celebramos no terceiro e no quarto domingos e nos prepara para a grande celebração da primeira vinda de Jesus, como Emmanuel, como Deus conosco, que aconteceu na Gruta de Belém. Feita essa primeira introdução nesse podcast, eu quero dizer que nós, igreja, iniciamos essa caminhada do Advento neste ano, que será o ano B da liturgia, portanto, do Evangelho de São Marcos. Jesus conta uma parábola aos discípulos, mas ele faz questão de dizer que essa parábola é extensiva a todas as pessoas de todos os tempos, portanto, também para nós hoje. Jesus fala, numa linguagem muito simples, de um homem que viajou para o estrangeiro, mas antes de viajar, esse homem distribuiu a cada empregado uma tarefa específica para que sua casa e propriedade se mantivessem em ordem na sua ausência até a sua volta. Esse homem viajou sem dizer a hora, o dia, a data da sua volta. Por isso, o Advento começa com a palavra de cuidado e vigilância. A recomendação de Jesus nesse início de Advento é que todos fiquemos vigiando. Quer dizer, cada momento nós estejamos cumprindo bem a tarefa recebida, seja pessoalmente, seja como igreja, porque há duas situações peculiares neste primeiro domingo do Advento. Primeiro, ninguém sabe o dia e a hora da volta de Jesus. E segundo, há uma certeza: ele vai voltar. Isso está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 13. Ele foi viajar, mas ele volta. E quando ele voltar, ele não quer ninguém dormindo. Ele quer cada um cumprindo a sua tarefa. O interessante também, nesse primeiro domingo do Advento, é perceber que Jesus, nessa parábola, que ele diz que deu a cada um a sua tarefa própria, mas ele destaca uma: o porteiro. Isso chama atenção. Podemos dizer que o porteiro, no tempo de Jesus, tinha a responsabilidade sobre tudo que aconteceria na casa. O porteiro era mais que um simples empregado recepcionista. Ele tinha que ter o controle de tudo, manter a ordem,
vigiar sobre todos que entravam ou saíam, tinha que conhecer todos os departamentos internos e externos da casa, para que tudo funcionasse bem, para que cada coisa estivesse no seu devido lugar. A gente conclui isso porque, lembrando da passagem quando Jesus conta do bom pastor, nós lembramos que Jesus se coloca a si mesmo como o porteiro e como a porta. Eu sou a porta e ele é o porteiro que abre ou fecha. Então, Jesus tinha assumido para si esse papel de porta e de porteiro. Nesse caso, como porteiro, Jesus, no Bom Pastor, dizia que ele era responsável da segurança e proteção do rebanho todo. E como porteiro, ele também tinha o controle de quem poderia entrar ou sair e de conduzir as ovelhas para a pastagem com segurança. Agora, em São Marcos, no primeiro domingo do Advento, Jesus, numa linguagem como que de despedida, porque ele diz que ele é aquele homem que vai viajar, porque já é depois da sua ressurreição, ele vai viajar. Então ele está transferindo para nós, cristãos, essa tarefa de porteiro da casa que é dele. E todos nós que estamos nessa casa, a humanidade toda, está sob a responsabilidade de quem recebeu a tarefa que era de Jesus e passou para nós, de sermos porteiros. Em outras palavras, Jesus está transferindo a responsabilidade da vigilância da casa da humanidade para a igreja. E ele diz: eu vou voltar. Quando eu voltar, eu volto como juiz. E cabe ao porteiro que tudo esteja em ordem, tudo esteja bem. Então, cabe a cada momento à igreja, para a igreja, a responsabilidade da vigilância, para que a nossa casa comum, como diz o Papa Francisco, permaneça conforme o desejo, a vontade e a ordem de Deus. A certeza de que mesmo ele voltará não permite que nós cristãos, ou então, se quisermos nós, igreja, durmamos no ponto em nenhum momento. Conforme o evangelho desse início de Advento, a chegada dele pode ser no final da tarde, à meia-noite, de madrugada, quer dizer, no cantar do galo, ou até no amanhecer. Pobre de nós, se ao chegar ele nos encontrar dormindo, quer dizer, descuidados, sem cumprir o que devíamos estar fazendo por pensar que ainda vai demorar muito. Visto assim, o primeiro domingo do Advento e o segundo domingo do Advento, quer dizer, a primeira metade do Advento, que nos prepara para a parousia, quer dizer, para a volta final de Jesus, nós temos que reconhecer que muito poucas pessoas cristãs têm consciência dessa parte importantíssima da liturgia da Igreja Católica no tempo do Advento. Todo mundo só fala do Natal, que é a primeira vinda. Podemos perceber isso muito claro quando olhamos que já tem presépios preparados, já tem os pastores lá, já tem as vaquinhas, já tem as ovelhas, já tem até os reis magos, até José e Maria já estão lá. Quer dizer, ninguém está preocupado com a vinda final de Jesus como juiz. E a igreja está nos advertindo, porque Jesus nos advertiu. Então, nós precisamos acentuar muito a importância do primeiro e do segundo domingo do Advento, porque quem avisa, amigo é. Vivemos como se não houvesse para cada um a última hora, o encontro definitivo com Ele. E então, nesse encontro, a apresentação do dever cumprido das tarefas recebidas.
e a nós confiadas sobre a casa. Quando se fala sobre a casa, não se está se referindo à casa física, mas aos moradores da casa. Nós somos responsáveis diante de Deus pela humanidade e sua salvação. Evidente que para que os moradores da casa estejam bem, também recebemos a tarefa de vigiarmos sobre a casa física, porque os moradores não podem estar bem se a estrutura da casa não estiver boa. Por isso, o Papa Francisco chama tanta atenção que nós cristãos temos uma responsabilidade até pelo meio ambiente, pelo aquecimento global, pelos biomas, pela vida como um todo. Jesus, ao nos pedir vigilância e cuidado, ele não quer nos amedrontar. Pelo contrário, ele quer dizer, eu não estou abandonando vocês, eu volto. E quando eu voltar, se eu encontrar vocês vigiando, cumprindo aquilo que deve ser feito, então vai acontecer aquilo que foi dito em Isaías 63, onde Deus vem ao nosso encontro como um pai. Deus vem ao nosso encontro como um pai, apesar dos nossos descaminhos, porque Ele sabe que nós somos de barro. Então, com a graça de Deus, possamos ser fiéis cumpridores das tarefas que Jesus nos confiou, tanto individualmente quanto como igreja, porque a missão que era de Jesus, bom pastor, de ser porteiro, agora ele passou para nós. Nós temos que ser os bons porteiros zelosos da humanidade. Vejam, que maravilha e boa notícia. Jesus confia a missão dele para nós. Ele deixou a casa dele aos nossos cuidados. Por isso que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom advento.